Olá, pessoal, boa noite. Ou neste momento, vamos orar. Eu oro para que o Senhor coloque as mãos dele firme, gloriosas, as mãos bondosas, as mãos de misericórdia na vida de cada um que está me assistindo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei do que você precisa, eu não sei do que você tem chorado ou clamado a Deus ultimamente. Seja coisas boas, seja coisas sobre tristeza. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está te ouvindo, que o Senhor vai colocar as suas mãos fortes de justiça, de bondade, de misericórdia sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Voltei aqui no cenário e hoje vai ser um vídeo muito especial. Maior vídeo. Porque o vídeo, até depois, acho que de não sei quantos vídeos que eu vou fazer ainda na minha vida, mas com certeza é o maior, porque o vídeo de hoje ele é muito especial porque ele fala sobre o amor em Cristo, tá? Bom, antes da gente falar sobre o amor em Cristo, a gente precisa falar sobre o amor de Cristo, né? E entender, né, por etapas, quem é Jesus, qual é o nosso propósito aqui na Terra e o sacrifício de Jesus. Então vamos lá. Lá em Gênesis 3, diz assim, 3 versículo 8. Depois eu vou deixar descrito aqui, bonitinho. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estavam passeando no jardim. O que quer dizer esse versículo, né? Claro que, assim, quem já leu a Bíblia, ou quem pelo menos conhece essa parte da Bíblia, sabe que é uma parte em que Adão e Eva já pecaram, porém, ainda, né, estavam se escondendo de Deus. Bom, quando a gente lê, né, essa parte que Deus estava passeando no jardim, Deus, todas as tardes, caminhava pelo Éden com Adão. Ou seja, o que significa isso, né? Deus, desde o princípio, nos criou do pó para que a gente vivesse plenamente um relacionamento com o Senhor, tá? Então, quando diz, né, depois que Adão e Eva pecaram, Adão se escondeu. Adão e Eva se esconderam de Deus, porque sabiam que Deus ia passar lá no final da tarde para ver como que estava, para cultivar um relacionamento com eles, né? Então, após eles pecarem, eles se esconderam de Deus. Então, qual é o propósito nosso, né, do ser humano aqui na Terra? Bom, Deus nos criou exatamente para isso, para um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento esse de pai e filhos, né? Porque lá no céu, né, na eternidade, nós vamos adorar e vamos louvar a Deus e vamos amar a Deus. Então, qual é o propósito, né, nosso aqui na Terra? É cultivar esse relacionamento com o Senhor, para que quando possamos, né, quando passamos para a eternidade, que é a aliança que Deus fez conosco, a gente ame, a gente louve e a gente adore o Senhor de todo o coração. Obviamente que na Terra Prometida a gente vai ter nossos corpos glorificados, ou seja, os nossos corpos purificados, pois no céu não há nenhuma imperfeição. Ou seja, nós vamos morrer do nosso corpo mortal, ou aqueles que já estão mortos, né, que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados, mas com o corpo glorificado. Porque a nossa carne, gente, ela não vai entrar no céu, porque a nossa carne é pecaminosa, né? Então, a partir do pecado que Adão e Eva cometeram, o Senhor condenou toda a terra. E o que acontece, né? Quando Adão e Eva cometeram esse pecado grave, né, que era desobediência ao Senhor, né, que eles comeram a fruta, né,
Na Bíblia não fala que foi uma maçã, mas foi um fruto proibido. Quando eles comeram esse fruto proibido, a partir daí, dessa desobediência de Adão e Eva, a humanidade toda foi condenada. Então, o que acontece? Deus, ele fala em sua palavra, né, que na terra haverá aflições, também fala que o amor de muitos esfriará. Então, Deus já estava prevendo o futuro, né? Deus é a eternidade, a gente tem que reconhecer. As facetas de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é o criador da terra, Deus é o criador do universo, Deus é nosso amigo. Sim, ele é nosso amigo. Por que ele é nosso amigo? Porque ele quer cultivar este relacionamento conosco, né? Então, quando Deus fala, né, que na terra haverá muitas aflições, mas não tire os olhos de Jesus, né? Por quê? Ele já sabia que a partir do pecado, a partir que o mundo, né, do mundo ter entrado em colapso, ter entrado literalmente em pecado. Infelizmente, o pecado cresce a cada dia mais as pessoas deixam de buscar ao Senhor, mais as pessoas deixam de priorizar, né, esse relacionamento com o Senhor. Bom, tô segurando aqui para ficar mais audível. Então vamos lá. Então, desde Gênesis, eu vou dar mais uma parafraseada, mais uma ênfase, né, em Gênesis. Qual é o ponto? Você, nós, todos seres humanos, fomos criados para adorar, louvar, amar e ter um relacionamento com o Senhor. Essa é a base principal que vocês precisam entender, tá? Então, a partir disso, a gente vai entender quem é Jesus, tá? O Senhor, mesmo a gente desobedecendo, né? Mesmo a gente comendo o fruto proibido. Eu sei que não foi você, mas nós somos pecaminosos da mesma forma, né? Não é porque foi Adão, não é porque foi Eva que a gente tem que pagar o preço. Sim, porque nós somos frutos do pecado. Não há bondade em nós. A bondade que há em nós é a bondade de Cristo refletidas em nós. E a maldade em nós é o reflexo da nossa carne. Então não há nada de bom em nós, tá? Essa é a verdade, né? E eu não estou aqui para criticar ninguém e não falar, nossa, você não vale nada. Obviamente que não, gente. Não distorçam as palavras, né? Mas o ser humano, nós, como carne, a gente é totalmente contra tudo que o Espírito nos traz, né? O Espírito Santo, né? Que é o amor, que é a bondade, que é a mansidão, que é a paz que excede todo o entendimento. Nós, como carne, a gente é o total oposto, né? Tá até escrito na Bíblia, né? Que a nossa carne, ela não nos edifica, né? A nossa carne, ela tem desejos mundanos, ela tem o desejo de focar 100% neste mundo e não focar no plano maior, que é o plano de Deus, tá? Então, vamos lá. Quem é Jesus? Mesmo Adão, mesmo Eva pecando, mesmo o Senhor condenando, mesmo a gente, nós como seres humanos, no geral, merecendo o inferno, que é a verdade, Deus não deixou de nos amar. Exatamente, Deus não deixou de te amar, não deixou de me amar, não deixou de amar ninguém. O que ele espera é um relacionamento conosco, né? Um arrependimento. E como que começa um relacionamento, né? Que eu vou falar posteriormente. Que é o se arrepender, é o confessar os seus pecados. Esse é o principal, mas eu vou dar uma ênfase depois. Bom, mesmo nós pecando, né? Esquece Adão, esquece Eva, mesmo a gente pecando, trazendo aqui para a realidade, né? Mesmo a gente pecando, Deus não deixou de nos amar e Deus sabia que por nossos esforços, né, seria impossível a gente acessar o céu. Seria impossível, né? Deus deu a lei, né, os 10 mandamentos para Moisés.
Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés. Teve uma época em que foi prioridade, só que esses 10 mandamentos, eles condenavam as pessoas pelos seus pecados. Porém, a lei já apontava, desde Gênesis, na verdade, que ainda está em Gênesis 3, versículo 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra, e assim serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Prestem bem atenção nessa parte que vai ver. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Gente, quem que pode pisar Satanás? Jesus. Então aqui já está falando, né, que da descendência da mulher virá alguém, né, que esmagará a cabeça da serpente e a serpente picará o calcanhar da descendência da mulher, ou seja, Jesus. Jesus veio para esmagar, né, em sua volta. Jesus, sim, teve a parte do sofrimento, infelizmente, mas porque foi necessário, porque foi o plano de Deus. Mas aqui está dizendo: esta esmagará a sua cabeça. Ou seja, aqui fala sobre o momento final, sobre a guerra final, em que Jesus voltará em glória e esmagará a cabeça da serpente. Então, quem é Jesus? Mesmo a gente pecando, Deus nos amou de uma tal maneira que enviou o seu único filho, para que ele então levasse todos os pecados sobre ele naquela cruz. Forte, né? Mas a gente tem que lembrar todos os dias. Deus me ama, Deus te ama, Deus ama todos nós aqui da terra, mesmo a gente sendo pecadores. Ele nos ama tanto. Imagina você. Você seria capaz de entregar seu filho, filha, para um irmão, para um desconhecido? Creio que não, né? Porque nós, como seres humanos, a gente não tem esse poder, esse amor genuíno por todos, né? Um dos mandamentos, claro, do Senhor é amar primeiro ao Senhor e depois o segundo mandamento mais importante é amar o próximo assim como Jesus nos amou. Então, Jesus, Deus, sabendo que nós, seres humanos, seríamos impossíveis de entrar no céu, impossível. Por conta de nossos esforços, ele se fez homem. Porque somente Deus é perfeito. Ele se fez homem. Vindo como Jesus, no qual era puro, foi sim tentado, né, lá no deserto por Satanás. Foi tentado, passou pelas dores que nós seres humanos passamos. E por isso que ele tem empatia. E quando ele foi naquela cruz, carregando todos os nossos pesos, todos os pesos dos nossos pecados. Não é só o meu pecado, que eu sei em secreto, é o meu, o seu, o de todos. O de todos, imagine o peso, né? E ainda, além do mais, se não bastasse, ele falou, está consumado. Olhou para o céu e falou, está consumado. Ou seja, após ele derramar o seu sangue na cruz e dizer, está consumado, desceu do céu uma pomba branca que representa o Espírito Santo de Deus, que é derramado em nós, né? Após a morte de Jesus, após essa aliança de Jesus conosco, com a humanidade na cruz. Então, Deus nos ama tanto que ele entregou o seu filho para fazer o sacrifício perfeito, para que em nós fosse, né, derramado sobre nós o seu Espírito Santo, que é uma garantia de que a gente vai entrar
na eternidade que a gente vai entrar no céu. Porque, novamente, como eu falei no começo, no céu não entra imperfeição, não entra pecadores, não entra. E como que Deus garante, né, a nossa salvação? Por meio da santificação. E é óbvio que a santificação ele não é obra de seres humanos. É impossível. Nós somos imperfeitos, né? E a santificação, ela é obra de Jesus, que é perfeito, que é o nosso Salvador. Então, é forte quando a gente pensa, e é a verdade, quando a gente pensa que, cara, uma ninguém, uma, uma pessoa aleatória do mundo, Jesus me ama e me amou de tal maneira que lá no passado ele se entregou por mim. Sim, gente, nesse momento é igual eu vi um vídeo de uma moça que eu tô gostando muito de assistir, inclusive eu vou indicar o canal dela aqui, que é a Giovana Lordeiro. Gente, assistam. Lá você vai encontrar muitos vídeos dedicados ao amor de Cristo, como amar mais a Cristo. É muito legal esse canal. Mas, gente, ela até falou assim: pensem nesse momento, troquem o Jesus morreu por todos, por Jesus morreu por você. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua família, sua vida, enfim. Mas pense, Jesus morreu por você, fulano. Jesus morreu por mim, Carol. Tem noção disso? Tem noção do peso disso? Para que eu pudesse ter livre acesso ao Senhor. Porque naquela época, há muito tempo atrás, né? Obviamente, os profetas, os sacerdotes, perdão, os sacerdotes, eles só podiam ver, só podiam falar com Deus no tabernáculo uma vez por ano. Uma vez por ano. Imagina, nós que temos o livre acesso todos os dias com o Senhor, que é só dobrar os joelhos e falar de todo o nosso coração. Imagina o pessoal daquela época que só podia falar com o Senhor uma vez por ano. Tem noção? E através do Espírito Santo, que é o Espírito que habita em nós, o Senhor nos deu liberdade para ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, assim, a partir do momento que a gente entende esse amor que Cristo teve por nós, né? O amor que Deus tem por nós. Que, cara, ele tá literalmente colocando assim na sua cara. Eu já fiz o que era suficiente, mesmo assim, você não me procura. Eu estou aqui batendo na sua porta. Estou aqui te olhando, vamos conversar. Eu tô aqui o tempo todo. É só você dobrar os seus joelhos e clamar a mim. E mesmo assim, a gente não faz. Gente, eu não vou dizer que, nossa, é fácil. Não é fácil. Mas tudo é a partir de uma decisão. É a partir de uma renúncia, uma escolha, né? O que eu vou fazer no meu dia hoje? Hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer X coisas. Tá bom. Mas e o seu momento com Deus, que é o mais precioso? E seu momento no secreto com Deus? Então é isso. Esse vídeo, na verdade, é uma reflexão, né, para que a gente, claro, entenda qual era o nosso propósito desde lá de Gênesis, né, que é um relacionamento com o ser humano, que Deus, né, nos criou para ter um relacionamento. A gente entendeu sobre o amor de Cristo por nós, né, o peso disso. E agora a gente vai entender como de fato a gente cria este relacionamento. Gente, não é fácil. Eu, no começo, né, de conversão, embora eu tenha pouco tempo de conversão, eu tinha era uma chama muito forte pelo Senhor, era muito forte. Só que o inimigo conseguiu entrar pela brecha que eu dava, que era não priorizar o meu momento com o Senhor.
Deus quer conversar com você. Deus quer falar com você, Deus te ouve. A questão é que a gente não prioriza o Senhor. Não é fácil. Depois, né, que eu tive esses momentos incríveis com o Senhor, que eu estava construindo um relacionamento, eu caí. Só que o amor de Deus por mim é tão grande, por você também, mas tô falando de mim. O amor de Deus por mim é tão grande que ele me chamou de volta. Que ele falou: olha, você acha que você está construindo, alimentando esse relacionamento comigo, mas não está. Você está priorizando tantas outras coisas, como completar esse checklist de trabalho, como estudar trocentas coisas que você coloca. Foi uma exortação, mas com amor, porque Deus, ele nos exorta porque ele nos ama. E ele nos redireciona, né? Ele puxa a gente para voltar para os trilhos, para voltar pro amor dele. E ele falou: você dá prioridade por tantas outras coisas que não tem nem sentido, sabe? Porque vão ficar no mundo. O trabalho vai ficar no mundo. Tantas outras coisas que a gente se preocupa vai ficar no mundo. A gente está seriamente perdendo o foco que é Jesus, que é na eternidade, que é o relacionamento com o Senhor. A gente perdeu o foco. Isso por conta dos afazeres. O diabo, ele vem com tentações para te roubar a atenção. Ele vem com: nossa, você não tem tempo para fazer isso agora, você não tem tempo para orar. Porque você tem que levar seu filho na escola, porque você tem que buscar seu filho na escola, porque você tem que ir no mercado, porque você tem que fazer aquela lista de pendências do seu trabalho, porque você tem uma reunião X, porque você tem que ir pra academia, porque você tem que ficar magra no verão. É isso. O diabo, ele está ao nosso derredor. E se engana quem acredita que ele não está. Porque se você dá uma olhada, se você refletir agora, neste momento, e pedir para o Espírito Santo te relembrar os momentos que foram roubados do Senhor, em que Satanás te fez roubar tempo para você não orar. Você vai ver que são vários. São vários. E isso, inclusive, acontece comigo. Então, por isso que Deus nos chama, né, sempre para vigilância. Vigilância. Por quê? Satanás, ele tá o tempo todo esperando você dar uma brecha. Você falar: ai, mas já já eu oro. Aí você faz as coisas do dia a dia, aí vai passando o tempo, vai ficar a noite. Nossa, não vai dar pra orar agora porque eu tenho que fazer janta. Ai, não vai dar pra orar agora porque eu não tenho tempo. Todo mundo tem o tempo. É igual a Giovana Lordeiro. Tem bastante coisa que eu tô citando aqui dela também, porque é muita verdade. Ela fala assim: todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem a mesma 24 horas. A questão é a prioridade que você dá para o Senhor no seu dia. E essa é a verdade. E durante esse vídeo que eu tava assistindo dela, eu tava refletindo, né, sobre a minha vida. E eu falei: cara, quantos momentos que o diabo roubou de mim, roubou do Senhor. Os momentos em que eu fiquei procrastinando, os momentos que eu sentei para ler a Bíblia, mas amigas mandaram mensagem e eu fui correndo atender as amigas, ou que me chamaram para sair, eu falei: ai, Deus, me perdoa, mas já já eu volto, tá? Infelizmente, gente, essa é a dura realidade, né? A gente assumir que, sim, Satanás conseguiu entrar no nosso tempo e roubar ele, né? A gente não sabe, e eu já falei várias vezes isso, a gente não sabe até quando a gente vai estar nesse mundo. Então, que a gente gaste todas as nossas horas que nos resta para buscar um relacionamento fiel com o Senhor, para buscar um relacionamento com o coração 100% voltado a Ele, né? Não é fácil, não é fácil, mas quando você fala: não, eu vou me comprometer com o Senhor, eu vou me comprometer com o Senhor e eu vou buscar todos os dias amar Ele como eu nunca amei antes. Gente, tudo parte de uma decisão. Tudo parte de uma renúncia, né? Aquele momento que você usava para, eu vou acordar mais cedo para ir para academia. Gente, qual é a prioridade da sua vida? Não é Jesus?
Gente, esse corpo aqui, ele vai ficar no mundo. As escolas dos filhos vão ficar no mundo, o trabalho vai ficar no mundo, tudo aquilo vai ficar no mundo e você ir perdendo tempo. Não estou falando que não, essas coisas não são importantes, obviamente que são, né? A gente precisa trabalhar, né, para sustentar. Mas o que eu estou dizendo é, a sua prioridade de vida, independente da hora, tem que ser o Senhor. Porque, novamente, só herdarão o reino dos céus aquele que viver como Jesus viveu, com santificação. Como adquire santificação? Como adquire obediência amando o Senhor? Amando o Senhor. Eu fui na igreja esses dias, ouvi uma pregação que falava sobre Josué. Josué e Saul, né, a comparação. E eu vou falar um pouco da pregação porque realmente me fez refletir bastante. Pastor Ramon, né, que pregou, foi incrível esse culto e me fez refletir muito, né? Quem você está sendo? Você está sendo Saul ou você está sendo Josué? Josué, ele foi designado por Deus para ser o sucessor de Moisés, certo? Moisés morreu após desobedecer a Deus, porque Deus mandou ele falar com aquela pedra e ele bateu 2 vezes na pedra. Enfim, desobedeceu. Ah, mas ele só mudou que ele bateu ao invés de falar. Sim, desobedeceu. Inclusive, o pastor até fala, né? Não existe. E é verdade, não existe desobediência parcial. Tipo, ai, só mudou isso, só mudou aquilo. Ai, só não fiz um negocinho. Não, desobediência é desobediência. Enfim, Moisés morreu por conta da desobediência, né? E o porquê que eu vou frisar muito a desobediência aqui? Porque amar ao Senhor é obedecê-lo. Quando você ama o Senhor com todo o coração, você passa naturalmente a obedecer o Senhor. Voltando para a história. Josué foi designado para ser o sucessor de Moisés, né? Para levar o povo de Israel, que estava no deserto naquela época, para a terra prometida que era Canaã. Só que Deus falou exatamente para Josué, né? Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Ou seja, Deus foi bem direto com Josué. Seja forte e muito corajoso. Além disso, ele falou: leia a lei, entenda a lei, viva a lei e não se desvie dela. Pois, se você não desviar, você terá sucesso. O que eu quero dizer aqui, trazendo para a nossa realidade hoje? Hoje, todos nós temos acesso à Bíblia. Antigamente era muito mais difícil pessoas terem acesso à Bíblia. Hoje a gente tem Bíblia no celular. Hoje a gente tem ONGs, né, que distribuem, que doam Bíblias. Hoje a gente tem pela internet, até pelo iFood, gente. Teve uma vez que eu pedi uma Bíblia pelo iFood, eu nem sabia que tinha, mas tem. Todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo tem, né, a chance de, se você não consegue ler, você consegue ouvir a Bíblia, né? No aplicativo tem essa opção. Não sei se vocês já viram, mas tem a opção de você escutar o áudio da Bíblia. Enfim, o que eu quero dizer é, a gente tem um acesso muito fácil à Bíblia hoje. A gente tem canais do YouTube que falam sobre a Bíblia, que dão um panorama sobre a Bíblia, que falam sobre Jesus, que falam sobre o amor de Jesus, que falam como ter o amor, né, por Jesus. Enfim, hoje a internet, ela é um meio de comunicação que ela promove muita sabedoria, né? Então, é a questão da gente ser intencional. Eu vou buscar amar ao Senhor, né? Então,
trazendo para nossa realidade. A Bíblia está aqui, só esperando você abrir ela, você tirar o mofo, o pó dela e ler. A Bíblia, sim, ela é complexa? Mas nem tanto porque tem várias versões hoje em dia também, ainda mais para ajudar a facilitar o leitor. Então, olha quantas facilidades tem. Se a gente ler a Bíblia e guardar os mandamentos de Jesus no nosso coração e a gente não desviar nenhum centímetro da Bíblia, da palavra de Deus viva, a gente terá sucesso. Gente, eu não quero trazer aqui, eu vou ler a Bíblia para comprar um carro novo. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero passar num concurso X. Eu vou ler a Bíblia porque. Só interesses pessoais. Gente, Deus sabe tudo que você precisa. E sim, claro, você pode conversar com Deus no seu momento secreto. Deus, tem uma prova que eu quero passar, me ajuda. Obviamente, gente, ele te ama, ele vai te ajudar. Só que não leia e não procure um relacionamento com Deus para satisfazer seus interesses. Antes de tudo isso, ore pedindo para o Senhor, se houver algum resquício de interesse próprio na minha busca pelo amor do Senhor, pelo relacionamento com o Senhor, tire do meu coração. Que eu morra para minha carne, que eu morra para esse corpo mortal, que eu morra para os meus interesses próprios e busque firmemente, fielmente, buscar um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento que eu entregue 100% do meu coração e que o objetivo desse relacionamento seja amar mais o Senhor, porque o Senhor ele já te ama. A questão é, você ama o Senhor como ele te ama? Porque se você ama, vamos pensar num relacionamento aqui, gente. A gente passa muito tempo procurando um relacionamento, né? Seja ele amizade, seja ele familiar, seja ele homem, mulher, enfim. A gente passa muito tempo na Terra buscando relacionamento, respondendo aquela menina ou aquele homem que está nos mandando mensagem. A gente perde muito tempo, né? E como que é cultivado um relacionamento hoje, né? Seja amizade, seja romântico, enfim. A gente precisa valorizar o tempo, né? Ter tempo de qualidade. A gente precisa conversar mais, perguntar sobre o dia. Enfim, eu tô trazendo exemplos aqui da Terra mesmo, tá? Conversar mais, se aproximar mais, ter aquele momento, você e a pessoa, 100% de você ali se doando para a pessoa e a pessoa também. Então, isso é alimentar um relacionamento. E a mesma coisa com o Senhor. Então, para a gente buscar, né, um relacionamento com o Senhor, é necessário que a gente morra dos nossos desejos mundanos, dos nossos desejos egoístas, porque assim, são egoístas. E sim, eu tenho muitos desejos egoístas, mas Deus está trabalhando em mim. Porque eu reconheci, Deus me mostrou, eu reconheci. E aí é que começa. Quando você morre do seu corpo para buscar um relacionamento com o Senhor, pode ter certeza que Deus vai te curar. Porque quando você pensa, Deus não liga para mim, Deus não tá nem aí para mim, eu vou orar e tá tudo certo. Não, gente. Deus, novamente, Deus, olha para você ver as facetas de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador deste universo. Deus criou você. Deus mandou o Filho dele por você. Morrer por você, para que você tenha acesso ao Pai. Então, você acha mesmo que Deus não tá nem aí para você? Que Deus não liga para você? Mas tudo dá errado na minha vida. Deus não me escuta, Deus não ouve minhas orações. Tá. Você tá buscando um relacionamento com o Senhor? Gente, eu pergunto isso porque eu finalmente entendi uma das coisas, né? Eu passei muito tempo, como eu falei, com a chama acesa.
né, recém-convertida, chama acesa, lá no nível que eu queria fazer tudo por Deus. Só que eu não entendia, são várias coisas, né? Eu não entendia que as minhas obras, os meus esforços não valiam de nada se eu não tivesse tempo com Deus, se eu não obedecesse a Deus. E aí eu achava que eu fazendo de tudo, né, postar no YouTube, vou fazer um mutirão, vou fazer as coisas, tô agradando Deus. Se eu tivesse o meu momento com Deus, né, como prioridade, até estaria agradando Deus, porque uma fé sem obras é uma fé morta também. É importante a gente ter obras, né? Mas o mais importante é a gente amar a Deus. E eu não estava tendo esses momentos de relacionamento com o Senhor. Eu não estava. E Deus me exortou e me trouxe de volta para os trilhos. E ele me chamou de filha. E ele falou: Filha, você não está me priorizando. Isso doeu num nível que eu queria passar a eternidade falando perdão. Perdão, 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 perdão. Porque muitas vezes a gente acha que, pela graça eu sou salvo. Sim, pela graça você é salvo. Mas Deus busca um relacionamento com você, né? Deus quer te conhecer. Deus já te conhece, mas Ele quer que você conheça Ele, né? Como a gente vai ser salvo por alguém que a gente não conhece, de fato? A gente conhece de ouvir falar. Porque se a gente não para ler a Bíblia, se a gente não dobra os nossos joelhos, né, em humilhação, para pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, a gente não conhece. Então, o primeiro passo é você buscar entender quem é Jesus, né? Que é o que eu falei no começo do vídeo, mas vou repetir. Deus fez homem para que morresse por você, para que você tivesse acesso ao Pai. Então, se você não busca um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, automaticamente você está negligenciando. É pesado essa palavra, mas é isso aí mesmo. Você está negligenciando o sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu por você para que você tivesse acesso ao Pai livremente, sem precisar de templo. Claro que é muito importante, sim, e Deus está na palavra de Deus para a gente manter comunhão com os nossos irmãos dentro do templo de adoração. É importante, uma coisa não anula a outra. Mas Deus morreu por você para que você pudesse dobrar os seus joelhos em qualquer lugar que você estiver, seja na rua, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na academia, enfim. Para que você falasse com o Senhor, para que você criasse essa intimidade com o Senhor, para que você deixasse de ser inimigo e virasse amigo. Então, Jesus morreu por você naquela cruz para tudo isso. E mesmo assim, a gente está perdendo o nosso tempo em ter o melhor corpo, em, nossa, preciso entregar tudo no trabalho. Sim, você precisa honrar seu trabalho. Mas antes de tudo isso, você precisa honrar a Deus, entregar o seu coração a Deus, obedecer ao Senhor. Porque quando você obedece ao Senhor, você está amando Ele. E o que quer dizer obedecer? Aí a gente volta lá no versículo de Josué, que o Senhor fala. E aí eu vou trocar a lei, tá? Por palavra de Deus, para trazer para nossa realidade. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a minha palavra. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. E ele continua. Fale sempre da minha palavra. O que está escrito na minha palavra? Ou seja, a palavra de Deus tem que ser o centro de todas as suas conversas, de toda a sua adoração, seu louvor, seu relacionamento com Deus, sua maneira de agir. Porque na palavra, a Bíblia é como se fosse um manual de vida. Lá está escrito, nos evangelhos, como viver em santificação.
Obviamente que Deus já sabia que nós não conseguiríamos ser santos sem a ajuda dele. E por isso, ao morrer naquela cruz, Jesus disse: está consumado, e Deus derramou sobre todos nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, novamente, é uma certeza, é uma garantia que a gente vai entrar nos céus, porque através do Espírito Santo a gente é edificado, a gente vive em santidade. O que a gente precisa fazer é se entregar a Deus e pedir para que o Senhor acenda, né, para quem não recebeu o Espírito Santo, para que o Senhor acenda a chama do Espírito Santo em seu coração, para que você viva em santidade, que você busque amar a Deus com todo o coração, para que você ame ao próximo com todo o coração, porque, gente, nós como seres humanos é impossível. A gente tem vários inimigos, e aí a gente pensa, nossa, eu vou ter que amar aquele cara que falou mal de mim? Sim, você vai ter que amar aquele cara. Só que não é você. Porque se você falar, eu vou fazer, mas por Deus, você vai estar forçando. Não vai ser um amor digno. Não vai ser um amor real. Pode ser que seja na sua cabeça, mas no coração não. Então, por isso que Deus derramou sobre nós o poder do Espírito Santo, que é um auxiliador, né, que fala na Bíblia. Um auxiliador, para que você garanta o seu lugar na eternidade. Então, o sucesso que Deus fala aqui em Josué não é só o sucesso. Ele não está te prometendo que vai te dar um carro, uma casa, uma família. Não, ele vai fazer isso porque ele é bondoso, porque ele te ama. Mas não é isso. Ele quer te dar o maior bem, que é o mais precioso do mundo, que é a eternidade com ele. Tem noção? Eu li esses dias que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Gente, o que é o tesouro? O tesouro é o Espírito Santo. E os potes de barro representam nós, porque nós viemos do pó. Então, nós que temos o Espírito Santo, né, que é um tesouro, que é o poder de Deus, que é a glória de Deus refletidas em nós. Somos como potes de barro, né? Somos nós humanos, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E como você é unido com Jesus pela santificação, porque Jesus já fez mais que o suficiente, que foi morrer por você naquela cruz, levando consigo todos os seus pecados. Então, Deus nos deixou esse tesouro espiritual, que é o Espírito Santo, que por meio dele você alcance a santificação. E por meio da santificação você acesse o Pai. Porque o Pai é puro, o Pai é santo. E sem o Espírito Santo a gente não consegue chegar ao Pai. Tá? Então, eu sei que esse vídeo ficou bem grande, mas faz jus. É necessário. E se eu pudesse, eu falaria mais e mais e mais e mais sobre o amor de Cristo por nós. Então, se você quer amar mais a Deus, a primeira coisa que você tem para fazer, gente, é reconhecer que você pecou. Porque na Bíblia fala, quando você não ama a Deus, você peca. Você pecou, você caiu. Você reconhecer esse pecado. E tá tudo bem você reconhecer esse pecado, porque Jesus morreu para que você pudesse se confessar e se arrepender e ser perdoado. Então, ao você, né, confessar esse pecado e falar, Senhor, realmente, através desse vídeo eu refleti e o Espírito Santo me trouxe na mente, na memória, que eu realmente pequei, que eu não te amei. Nada que a gente fizer vai fazer com que a gente mereça o amor de Deus. Nada. Não há nada neste mundo. Mas você fala com todo o coração, Deus, eu realmente pequei, estou aqui de joelhos,
confessando os meus pecados, a fim de ser perdoado, Pai, para eu construir, né, um relacionamento digno com o Senhor. Então, todo relacionamento, ele começa, né, com redenção, com confissão de seus pecados, com falar assim, né, Deus, eu sei que eu errei, estou pedindo perdão, mas eu estou aqui para criar este relacionamento com o Senhor. E eu vou buscar todos os dias da minha vida, mesmo que você não sinta. Muitas vezes a gente não vai sentir vontade de ler a Bíblia, a gente não vai sentir vontade de orar, porque a nossa carne, ela é contra o Espírito. Nada na nossa carne vai fazer com que a gente se edifique. Vá sem vontade mesmo, que você vai começar a ter prazer em ler a Bíblia, prazer em estar na presença do Senhor, prazer em orar, né? Porque Deus, ele vai te direcionando, né? Mas é o que eu falei, tudo começa com uma decisão. Eu vou decidir me confessar, eu vou decidir hoje, eu vou decidir buscar mais o Senhor. Eu vou decidir entender mais sobre o amor dele por mim, para que eu busque mais e mais, cada vez mais, fortalecer o meu relacionamento com o Senhor. Então, tudo começa com arrependimento, com uma decisão. E Deus, você vai ver que Deus, ele vai falar com você. Aliás, ele fala o tempo todo. Só que por conta dos ruídos em volta, a gente não escuta ele. Então, nesse momento, né, que você estiver com Deus, que você for falar com Deus, desliga tudo, tira tudo que possa roubar ali a sua paz, que possa roubar ali a sua atenção, porque você está neste momento com o intuito de desenvolver um relacionamento com o Senhor. Então, um relacionamento exige dedicação de tempo. Ai, mas eu orei por uma semana e Deus não falou comigo. Persista. Deus não desistiu de você, por que você vai desistir dele? Persista. Persista. Leia a Bíblia sem querer mesmo, mas leia com convicção. Peça para o Senhor revelar o que está escrito, revelar o que ele quer dizer para você neste dia. E você vai ver que cada vez mais e cada vez mais que você passar na presença do Senhor, lendo a Bíblia, orando, louvando, adorando o Senhor, você vai ver que cada vez mais você vai escutar ele de uma forma, não sei, né, audível, mas enfim, Deus se revela de tantas formas pra gente. E você vai ver com que cada vez mais você vai estar mais apaixonada pelo Senhor. E eu espero que eu volte para fazer mais este vídeo e falar, gente, o amor que eu alcancei pelo Senhor é surreal. Eu estou em processo de obediência, em processo de amadurecimento, em processo de uma construção com relacionamento com o Senhor. Mas tudo isso só foi possível, obviamente, por Deus, mas também por meio de uma decisão. Deus, ele dá escolhas. Deus, ele te ama e ele quer que você escolha, ele te respeita. Ele quer que você escolha. Você tem a escolha de negligenciar todo o sacrifício que Jesus fez por você e continuar aí preocupado com a sua academia, com seus cursos, com sua prova, nananã, e em dizer que não tem tempo, ou você pode voltar ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Então Deus, ele te dá essa escolha. Deus te respeita, Deus te ama, e ele quer que você se volte a ele. Então tudo isso foi através de uma oração, de um dobrar de joelhos, de eu confessando os meus pecados e falando, Senhor, realmente eu pequei porque eu não te amei. Eu falava que te amava da boca para fora, mas no meu coração eu não te amei. Eu não busquei todos os dias assiduamente pela sua palavra com todo o meu coração. Mas eis-me aqui, Senhor, hoje eu decido, Pai. Hoje eu decido fazer um compromisso com o Senhor, para que eu busque todos os dias, Pai, a tua palavra, que eu busque todos os dias, Pai, por um relacionamento firme com o Senhor, custe o que custar, dure o tempo que durar. Não queira acelerar um relacionamento. A gente não acelera nenhum relacionamento aqui na Terra. Não é diferente com o Senhor. Exige dedicação, exige esforço, exige o seu tempo de qualidade, exige o seu amor.
tá? Mesmo que você não tenha amor pelo Senhor, peça para o Senhor te guiar, para que você tenha esse amor por Ele. Peça para Deus se mostrar. Deus, me mostra quem você é, para que eu possa te amar mais. A gente não ama um desconhecido. A gente não ama uma pessoa que a gente não conhece por inteiro. A gente ama através de um relacionamento. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui. Não ache que você, hoje eu decidi que vou obedecer ao Senhor e vou criar um relacionamento com Ele. Claro que Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele vai se revelar para você. Só que não fique culpado se você não sentir amor, né, no primeiro dia, no segundo dia. Gente, é uma construção, um relacionamento é uma construção, assim como é na terra. Assim é com o Senhor, é uma construção. Ele já te ama, de graça, sem você fazer nada. Só que você precisa amá-lo. Você precisa entender quem é o Senhor por completo. Você precisa entender tudo aquilo que o Senhor quer para você. Todos os planos que o Senhor quer para você. E você, obedecendo a Ele, você estará amando a Ele. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. O vídeo ficou longo, mas não preciso nem explicar, né? Que ele vai ficar longo sim. E só os comprometidos com o Senhor e amar ao Senhor vai assistir esse vídeo e que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, porque novamente esse canal, esses vídeos não são para mim, mas são para a glória do Senhor. Então, se você ficou até aqui, envie para os seus amigos, envie para sua família, envie para todos que você tem carinho. E para aqueles que você também não tem carinho, comece aí a agir e a obedecer o segundo mandamento, que é amar ao próximo, tá? Então, curta, compartilha, comenta aqui o que o Senhor, né, já fez por você. Obviamente que tem coisas, porque Deus, Ele te ama, mesmo você pecando. Comenta aí também como Deus se revela para você. E comenta, eu estou compromissado em buscar amar ao Senhor todos os dias da minha vida, custe o tempo que custar. Custe o que custar. Dure o tempo que durar. Comenta aí, porque ao comentar aqui, você simbolicamente vai estar se expondo à internet. E nós precisamos disso. Nós, seres humanos, não sei, às vezes parece que é mais fácil. Tipo, eu me comprometi com tal pessoa, eu vou cumprir. Então, comenta aqui. Porque aí você sempre vai lembrar, nossa, mas eu comentei lá, né, no vídeo, e aí, enfim. Comenta aí. Se isso vai te ajudar, comenta aí o máximo de vezes possíveis, tá bom? E para ajudar o canal, gente, compartilha, curta, comenta bastante, salva este vídeo, tá? Habilita o sininho também para você não perder nenhuma palavra de Deus aqui, tá bom? E que Deus te abençoe, que o Senhor possa te encontrar e se revelar a você. E não se sinta sozinho, não ache que só você que está errando, não. Todos nós somos frutos do pecado, tá? Inclusive eu estou no processo de fortalecer o meu relacionamento com o Senhor. Não se sinta sozinho, mas se sinta abraçado pelo Senhor, tá bom? Um beijo. Boa semana para vocês e que Deus esteja com vocês.